mais um episódio de Protagonistas Podcast. Hoje vamos falar de direito, contabilidade e, é claro, empreendedorismo feminino. E eu não sei por qual canal você está nos vendo ou nos ouvindo, mas sempre bom reforçar que estamos presentes no YouTube e no Spotify. Toda quarta-feira, 00:01, tem um episódio novo no ar. É isso aí. A entrevistada desse episódio encarou 2 faculdades e lida com leis e regras tributárias. Então a gente morre de medo dessas coisas, né, Ari? Super. Eu, inclusive. É um bicho de 7 cabeças, mas hoje a gente vai desmistificar um monte de coisas para aprender muito. Exatamente. A nossa protagonista de hoje é Juliana Zobaran! Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, meninas. Um prazer estar aqui. Nossa, num podcast tão importante. Vocês falaram de algo tão importante que é o empreendedorismo feminino. Então, ser protagonista, estar aqui com vocês é um super prazer. Obrigada pela obrigada. presença. Vocês não sabem, mas hoje estamos gravando um sábado. Sim. E a Juliana aceitou nosso convite na terça. Então, assim, muito obrigada pelo esforço de estar aqui, de verdade, de ter deixado essa família em casa pra estar aqui com a gente. Obrigada. Bom, antes da gente começar, queria entender o que entrou na sua... Porque a Juliana, formada em Direito e em Contabilidade e mais outras várias certificações. Se você tá com tempo livre, quer passar tempo, pode ler o perfil do LinkedIn dela. Porque assim, vai ter conteúdo pra você ficar ali umas 4, 5 horas. E a gente descobriu que nem tudo, E a gente nem tudo descobriu- tava lá, tem mais coisa. Exatamente. Ju, conta pra gente, o que veio primeiro, o direito ou a contabilidade? Veio direito, talvez até por uma falta de opção. Porque eu nunca fui aquela pessoa que gostava muito de exatas. E eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? E o direito é um leque, né? Você pode fazer concurso público, você pode trabalhar em escritório, você pode trabalhar em empresa, então você pode ir para diplomacia. Então o direito veio para mim, na realidade, como uma gama de alternativas que eu poderia, durante a faculdade, escolher. Entendi. E a contabilidade? Essa é uma história boa. Então me conta. Aí Juliana foi lá, fez direito. Na hora que você se formou, você foi trabalhar com o quê? Eu fui trabalhar, bom, na realidade assim, se formando aí entre os anos 90 e 2000, o Brasil ele não tinha tanto emprego quanto a gente tem no dia de hoje. Sim. Então assim, eu fui trabalhar em banco. Fui trabalhar, ser gerente de agência e falei, nossa, eu não posso... Mas era o grande sonho de todo mundo também, né? Era uma grande né? carreira, Era uma grande era. carreira. Sim. Eu sou filha de bancária Então. do Banerj, tá? Ó, do Banerj, do Rio de Banerj! Janeiro. Beijo, Rio. Sempre que eu posso falar do Rio de Janeiro nesse podcast, eu falo. Não, mas era uma carreira... tinha um plano de carreira Sim. dentro do banco, uma série de benefícios. É uma das Sim. poucas categorias que até hoje segurou boa Não, parte com dos certeza. benefícios. Né? É muito bem remunerado. Eu entrei naquele programa de trainee e imediatamente vim para São Paulo. Então, foi um programa de trainee do Banco Itaú e eu tive, assim, aula com o Maílson da Nóbrega, né? É uma preparação extremamente relevante, foi muito bacana. Mas eu sempre fiquei pensando assim, puxa vida, né? Queria, de alguma forma, retornar ao direito, seja... Por exemplo, para continuar advogando, seja para trabalhar em empresa, que era aí, de fato, o meu grande sonho. Eu fiz muitos estágios em multinacionais e a questão da língua inglesa, naquela época, era um diferencial. Super. E eu aproveitei essa onda, né? Surfei essa onda, justamente para quê? Bom, eu vou aproveitar e justamente eu vou... ainda estava lá no Rio de Janeiro, né, como você mencionou, e aproveitei justamente para entrar numa época de concessão pública. Então, assim, vieram muitas empresas para o Brasil. Veio a Iberdrola, toda a parte de telecom, energia elétrica. E até voltando para os bancos, o próprio Banerj que a gente citou aqui, ele foi privatizado ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então também era uma época que o governo vinha no movimento de privatizar empresas públicas. E quem veio assumir essas empresas foram empresas de fora. Exatamente. E o que acabou acontecendo, né? Eu fui até uma posição de gerente jurídica, voltando à tua pergunta da contabilidade, quando a Coca-Cola me deu a oportunidade de fazer essa transição de carreira e eu me direcionar para uma posição mais financeira. Então, assim, como eu falei, o direito, ele abre muitas portas, você tem uma formação completa, mas ainda assim, ainda atualmente, você não tem uma posição na qual você está totalmente preparado para o mercado de trabalho.
Então, você precisa, através de cursos extracurriculares e outras formações como o MBA, né, correr atrás para justamente aprender a como funciona aquela empresa, a como funciona o financeiro. Porque, gente, quando a gente olha para gringo, o que o gringo quer saber, né? O gringo quer saber de P&L, ele quer saber de EBITDA. Eu sei que eu estou falando aqui... O que é P&L? Profit and Losses, que seria o resultado. Tá. Lucros e perdas. Isso. E aí, o que acontece? Eu sempre trabalhei com impostos, mas sob um viés mais jurídico, né? Dentro de um departamento jurídico. E quando essa posição na Coca-Cola ela me foi oferecida, e de novo, ela foi oferecida por conta da língua inglesa. Gente, eu não era contadora, eu não sabia nem o que era débito e crédito. Então eu falei, puxa vida, vamos fazer uma coisa chamada aprendizado on the job. Vamos aprender, vamos estudar. E eu sempre fui assim, vou atrás, vou me especializar e vou entregar. Porque esse sempre foi o meu mindset, o mindset da entrega e da execução. E acabou acontecendo. Chegou um determinado momento em que eu realmente precisei buscar uma universidade, até para que eu pudesse, enfim, exercer a função. E uma coisa muito bacana é que todo esse aprendizado, né, eu já era mãe, então eu consegui fazer online a faculdade de contabilidade. Então, trabalhava, era mãe, cuidava da minha mãe na época que estava dodóizinha, enfim, tudo aquilo Quantos ao anos você mesmo tinha tempo. nessa época? Já tinha mais de 35 quando eu fui fazer a faculdade de contabilidade. E você já tinha uma posição bem relevante. Aí vamos falar da humildade? Vamos. Porque quantas pessoas num cargo de gestão já têm a humildade de voltar para a faculdade, pra olhar para aquilo e falar assim, eu não domino, eu não posso deixar isso na mão dos outros, eu não posso não honrar a confiança que depositaram em mim, o melhor a fazer é voltar para a faculdade. Foi um movimento de coragem e de humildade também, né? Com certeza, mas é aquilo, né? A gente nunca pode parar de estudar. Eu acho que você tem muito isso também, né? A gente conversou um pouquinho nos bastidores e acho que a curiosidade, né? A partir do momento que você se comprometeu ali em fazer essa entrega, você foi buscar caminhos. E aí, óbvio, você também precisava ali da certificação para poder exercer a função, como você disse. Mas eu acho que é muito seu também do conhecimento, né? De ir sempre atrás do conhecimento. E ser curioso, como você disse. Né? A curiosidade hoje é um skill, né, que a gente valoriza muito no mercado. Eu não quero saber, por exemplo, daquele profissional que é formado em universidade de primeira linha, aquele que tem o melhor mestrado. Eu quero entender se ele no dia a dia vai ter o quê? Sangue nos olhos. Se ele vai estar ali do meu lado num trabalho de parceria, né? Se ele consegue entregar, ainda que ele não tenha tudo aquilo que você requer para a posição. Gente, funcionário perfeito não existe. Sim. Então, você obviamente tem pontos a desenvolver. Agora, o que é mais importante é aquela pessoa ser curiosa, estar interessada, querer trabalhar, querer entregar. Então, isso acaba sendo um grande diferencial. Entendi. Bom, você é muito entusiasta da educação. Vamos fechar o papo do bastidor, né? Verdade. Vamos fechar? Não, fala. Você estava contando pra gente que você segue investido em educação e que ano passado você teve uma super oportunidade para estudar em Harvard por ser brasileira. Quer contar pra gente isso? Foi. Olha, assim, eu acho que Harvard acaba sendo um sonho para todo mundo, né? Não só para quem é brasileiro, né? A gente escuta. E eu tinha um sonho de fazer um curso específico, que era um curso de fusões e aquisições, que a gente chama de M&A. E eu apliquei para esse curso durante 5 anos. E aí era assim, esse curso ele só era oferecido em janeiro. Vocês sabem que Harvard fica em Boston. Janeiro faz entre menos 14 e menos 20 graus, ou seja, que tranquilinho, Harvard, já né? Uma delícia. Fresquinho. Nossa! Uma carioca ainda, amor. Verdade. E aí, eu aplicava todo ano. E aí, ano sim, ano não, eu não tinha o dinheiro. Gente, porque a gente precisa falar a verdade. É um curso que custava $18 mil. Ou eu não tinha o dinheiro, ou era o mês de janeiro, e eu não tinha liberação do meu chefe, né? Ou então a vida efetivamente não te permitia estar ali naquela semana. É um curso de uma semana extremamente intenso, você dorme
3 horas por noite, é uma loucura, porque você fica em função desse curso, trabalhando com as pessoas que estão ali de diversas nacionalidades, então é muito rico. Foi um curso com 60 alunos e 5 mulheres somente. É bem complicado, mas assim, a gente está chegando lá, isso é importante. É melhor ter 5 do que não ter nenhum. É verdade. Chegaremos ao dia que teremos 30. Não, chegaríamos ao dia que até seremos mais, porque se a gente pensar assim em educação, a gente estuda até mais. Vamos pensar, vou chegar no dia que os 5 serão eles. Pois é, pode ser também. E aí, enfim, voltando à tua pergunta, o que eu coloquei na cabeça que, olha, 2025 é o meu ano e eu vou fazer. E aí, obviamente, eu alinhei com o meu chefe, que eu já estava ali, né, já tentando convencê-lo ali há um tempo. O curso acontecia depois de um período de entrega de fechamento, mas ainda existia a questão financeira, gente. E, bom, eu, como você sabe, né, carioca, cara de pau. Graças a Deus. Cheia de molho. A gente vai conversando com as pessoas. E aí comecei a conversar. Falei, poxa, mas não tem uma oportunidade, assim, de uma bolsa, né, ou pelo menos uma redução do valor, porque a grande questão era que o Trump tinha acabado de assumir. Então, o dólar ele bateu 6,7. Aquele valor que eu já havia provisionado não era suficiente para pagar. E, enfim, eu sempre sou daquelas pessoas que, bom, eu tenho um não na mão. Se eu não, eu já tenho. Eu vou pedir. Não me custa pedir, então vou pedir. Ok. E aí, estava falando com essa pessoa do application, né? Apliquei, ela falou, olha, existe um pool aqui em Harvard de ex-alunos que patrocinam novos alunos. Você vai preencher uma documentação bem simples e vai contar um pouco da sua história, né? Então, como você falou de educação, eu sou professora, além da minha carreira como executiva global, eu dou mentoria pro bono, eu acredito efetivamente na educação e contei minha história, que eu sou uma pessoa que veio do Rio de Janeiro, sou a primeira pessoa da minha família a se formar, estudei a vida toda em escola pública, em faculdade pública. As línguas que eu falo, elas se devem justamente a eu ter aproveitado oportunidades de bolsa em que eu não precisava custear o valor para aprender. Então, assim, contei minha história. Com um número de caracteres limitados. E aí, o que aconteceu foi a grande surpresa que eles me concederam 50% de bolsa. Mas não diga quanto vale o show ainda, porque a história é melhor. Por quê? Porque quem me concedeu a bolsa não me concedeu porque eu sou uma minoria ou porque eu sou mulher, mas me concedeu pelo fato de ser brasileira. Quem me concedeu a bolsa foi o Beto Sicupira, né? Vocês vão lembrar aí do Sonho Grande, da Ambev. E ele e a esposa resolveram custear justamente pelo fato de eu ser uma brasileira. Incrível. Então, isso nos enche de orgulho, justamente porque eles colocaram, olha, nós queremos mais brasileiros em Harvard. Incrível. Incrível. Incrível isso, e eu acho que a sua história em si, acho que a gente tinha um gostinho ali nos bastidores, quando a gente fala sobre a curiosidade, sobre ela querer estudar sempre. Então, assim, o esforço, né? Você é a prova de que é possível. Não é fácil, né? Aposto que você teve que se esforçar muito ali sempre, mas que é possível, né? E a gente justamente conta histórias aqui para inspirar as pessoas. Exatamente. E mostrar que é possível, né? Que é só a gente se dedicar e ir atrás, e às vezes tem um pouquinho de cara de pau também. Com certeza. Cara de pau faz toda... É uma skill que faz toda a diferença. Verdade. E deixa eu te... Bom, aproveitando, se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever, não deixa de dar joinha pra esse episódio. Se você tá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho. Se você tá no Spotify, segue a gente, comenta o episódio. Quando vocês fazem essas interações que a gente fica pedindo, cara pálida, você fala pro algoritmo das plataformas que o nosso conteúdo é legal. E aí ele passa a entregar a gente pra mais pessoas que vão poder se inspirar aqui com a gente. Porque pode falar o que for da gente, amor. Só não fala que a gente é fake e o nosso conteúdo é fraco, porque não é. Você passa de mentirosa. Bom, vamos lá. E aí, voltando então à sua carreira. Você tinha um plano traçado, as coisas foram muito acontecendo. Assim, você foi aproveitando oportunidades. O que você considera? Eu fui aproveitando oportunidades. Na realidade, sendo muito sincera, eu jamais pensei que eu chegaria onde eu cheguei.
até o momento, sendo uma executiva global, trabalhando numa multinacional francesa e outras empresas que eu trabalhei aí, como a Vale, como a Coca-Cola, como a Anglo American, que é uma grande mineradora, e eu fui aproveitando. Mas assim, a gente, quando a oportunidade vem, nós precisamos ter o quê? Um mínimo de preparação para assumir. Você não vai, como eu falei, você não vai talvez ter os 100%, mas você precisa de alguma forma, olha, bom, tá faltando aqueles 20%, como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou fazer para garantir essa entrega? Então, isso é um ponto importante. Obviamente, você não vai assumir uma posição que você não conheça de fato o que você vai fazer, mas que você tenha em mente, isso é uma coisa muito importante de se comentar, porque geralmente as mulheres, elas não aplicam para posições que elas não tenham certeza absoluta que elas têm todos aqueles itens que estão sendo colocados naquela descrição do cargo. Ao contrário dos homens. Ao contrário dos homens. Os homens falam, não, isso aqui eu tenho, eu acho que dá e vambora. Então, nós mulheres, a gente precisa deixar de ser preciosista, né? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não. Na realidade, você tem que ver, bom, o que eu não tenho? E o que me falta para eu conseguir? Será que eu consigo assumir essa posição e eu trabalho esses gaps, esses pontos que eu ainda preciso desenvolver para conseguir entregar? E é isso que sempre que eu oriento mulheres, quando eu faço processos de mentoria, né, geralmente eu faço para pessoas que são menos privilegiadas. Como professora, eu tenho muitos alunos que falam, professora, poxa, me dá uma ajuda aqui, como é que eu posso fazer para chegar numa posição assim, né? Eu estou passando por um problema tal. E eu sou super, assim, aberta a conversar. Por quê? Porque, diferente deles que enxergam em mim como uma potencial mentora, eu não tive isso na minha vida. Eu não tive isso dentro da minha casa, porque a minha mãe era do lar e o meu pai era jornalista. Mas durante a minha carreira, eu tenho certeza que eu poderia até ter alcançado, né, outras posições se eu tivesse alguém que me guiasse de alguma forma, né? E hoje isso acaba sendo muito comum, né? Eu tenho aí pessoas que eu oriento e faço isso de uma maneira, como eu falei para vocês, assim, realmente desinteressada, justamente para quê? Para permitir que elas alcancem essas posições. Por quê? Porque às vezes falta alguém chegar para você e falar assim, olha só, não tenha medo, enfrente, busque alternativas, né? E nós, numa posição de mulher, e aí aqui a gente pode falar da síndrome da impostora, da síndrome da escassez, enfim, isso todo dia afeta a nossa vida. Todo dia. Todo dia. E é interessante, eu acho que a gente nunca vai se sentir pronta e preparada, né? A gente sempre tem essa sensação de, tipo, será que eu consigo? Não sei se é algo particular, assim, mas eu sei. Aí eu me impulsiono, às vezes eu me forço a fazer algo, sabe? Tipo assim, não, eu vou... É a tal da coragem, não de você, né, assim, de você ter a coragem de dar um passo, mesmo que você não tenha certeza se vai dar certo. E normalmente dá. Acho que a gente é mais a síndrome da impostora. Mas é complicado, porque às vezes o mercado de trabalho, ele tem vários caminhos. Às vezes você olha pra vaga e tem isso. Se a mulher não tem tudo, ela não aplica. Né? Ela não conta que o recrutador, vai ver, o mais importante é o que eu tenho e não o que eu não tenho. Porque a lista de qualificações desejadas é cada vez maior, né? É uma coisa de louco. Só que eu acho que as mulheres também, elas seguem estudando, elas estudam muito mais, elas se qualificam muito mais. Aí, quando o processo de seleção não é esse aberto, e os chefes simplesmente aparecem ungindo outra pessoa que ela sabe que não tem a qualificação dela, ela se sente injustiçada. E fica com aquele amargo na boca. Tipo, eu estudei e não adiantou, eu estudei e ninguém viu, eu estudei e não adiantou de nada, na hora que apareceu uma promoção foi outra pessoa. É complicado, né? E as duas coisas envolvem a cara de pau. Com certeza, a pessoa que é promovida, que é ungida, ela teve a cara de pau de chamar o chefe para um happy hour, a gente já falou disso aqui várias vezes, né?
teve a cara de pau de se aproximar do chefe, de pedir uma oportunidade. Então, eu acho que só o diploma não vai te garantir. Exatamente o que a Juliana tá falando. Mas lógico que é muito importante. A gente sempre bate nessa tecla. Tem uma geração que fala assim, na minha família tem várias pessoas que se formaram e ganham um salário mínimo. Pra que eu vou estudar? Você é tiktoker, você é jogador de futebol, você é influencer, não precisa estudar. Ou vou empreender, as pessoas acham que empreender é uma coisa orgânica, é um instinto. Não, gente, envolve muita preparação, envolve muito estudo. Quanto mais você estuda, menos você apanha. Sim. Eu tenho essa lógica. Mas eu acho que falta essa cara de pau a nós mulheres. Essa síndrome da impostora impede a gente de ser cara de pau, eu acho. Porque se você não se acha suficiente, como é que você vai ser ousado? Como é que você vai ter coragem, entendeu? Se você não se sente seguro ali no que você é. Eu penso assim. Vamos voltar. Você é multitarefa. Ser estratégica, né? Você acha Quando que você fala em cara de pau, eu acho que é muito essa questão de você ser estratégica. Ou seja, como você mencionou, deixa eu pedir uma oportunidade. Se você não fala, eu tenho 3 diplomas, 2 pós-graduações, 3 MBAs e tudo mais. Mas se você não fala, se você não se põe à disposição, se você não assume mais do que a tua responsabilidade, você entrega aquele dia a dia, ninguém vai olhar para você como uma pessoa que deveria ser promovida. Então, isso é algo que ninguém fala e é uma conversa de bastidores que muitas vezes as mulheres... Você já promoveu muita gente. Muitas vezes conta as pra mulheres... gente esse bastidor desse clubinho dos que promovem, não dos que querem a promoção. Não, e eu vou te falar... No meu time, eu tendo sempre a promover mulheres. E eu te explico por quê. Não é segregação. A grande questão eu estou aqui conversando com vocês. Eu estou pensando no que meu filho vai almoçar, se eu fiz a feira da semana, se o meu cachorro tem ração, a gente é multitarefa. A gente está aqui, olha, com a cabeça rodopiando, com milhões de coisas. E eu sou dessas, assim, eu fico com 40 coisas abertas, às vezes o pessoal tem, você tem que fechar, não sei o que. Mas eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo agora, e eu dou conta, né? Muitas vezes as pessoas são muito quadradas no sentido de que, não, deixa eu começar e terminar essa tarefa, não sei o quê. A gente é multitarefa sempre. Então, eu acho que esse é o nosso grande diferencial. E eu tendo, sim, a trazer mulheres, promover mulheres, não só por uma questão, como eu estava falando para você, de empoderamento, mas também por uma questão de oferecer a elas as mesmas capacidades de trabalho, porque você sabe, você é ciente dos estudos que nós só vamos ter o mesmo nível de remuneração ocupando posições iguais às dos homens só em 2100, 2050. E isso é um grande absurdo. 60 anos a última vez que eu vi o estudo. Tá vendo? Que é pra parear, né? Se seguir no ritmo que tá. Se não houver recuo nas políticas envolvendo gênero. Porque se houver um recuo igual houve em outras questões recentemente, né? Acabou de falar da ascensão do Trump, enfim. Aí, queria te perguntar uma coisa. Você lidera uma área com várias ramificações. São várias frentes de trabalho. Você acabou de falar que você é multitarefa. Mas tem alguma estratégia para equilibrar os pratinhos e ir trocando foco para manter foco em tudo que importa, tudo que interessa? Geralmente a estratégia é determinada pelo chefe, né? A gente dá foco àquilo que ele precisa. Mas, assim, muitas vezes, como você falou, é difícil a gente conseguir manejar, inclusive os fusos horários, né? Porque eu trabalho aqui no Brasil, mas o meu chefe está na França e eu sou responsável por toda a América Latina até o México. Então eu tenho, por exemplo, time meu que está há 4 horas atrás e o meu chefe está há 5 horas na frente. Eu pergunto, que horas eu durmo? Que você faz uma reunião com todo mundo? Pois então, aí a gente tem que abrir certas... exceções. Exatamente, por isso que o home office, eu acho que, principalmente para a mulher, ele veio como uma transição muito positiva. Porque às vezes eu preciso fazer um call 3 horas da manhã, eu não vou para o escritório fazer o call 3 horas da manhã, eu vou fazer da minha casa. E tá tudo bem. Então, assim, obviamente não vai ser algo corriqueiro, mas se for necessário, a gente hoje tem a tecnologia a nosso favor. E outra, né, pensando, né, tem que fazer uma call 3 horas da manhã. Se você tivesse que ir para o escritório, você sendo mulher, queria ficar com seu filho, você ter que mandar roupa, ia ter que mandar comida, e o cachorro ia acordar de madrugada, e confusão, e não sei o que lá. Vai pensando se a mulher é fácil, amor. Ela tem que estar cheirosa, arrumada,
igual a Ju. Você vê que é fácil? Não é fácil, não. Não, e em cargos de alta responsabilidade, tomar decisões difíceis faz parte da rotina. Você acha que você vê uma diferença em como homens e mulheres lidam com risco, com exposição e com a forma de lidar nessas situações? Os homens são muito pragmáticos e a gente acaba também se tornando assim, e eu não digo masculinizada, talvez anos 90 e anos 2000, vocês vão lembrar, a gente era bem masculinizada só para estar numa sala, por exemplo. Eu já me senti um abajur numa sala, que eu estava ali só fazendo figuração, sabe? Por quê? Porque eu preciso garantir a cota, eu preciso garantir a diversidade. Mas onde estava o meu lugar de fala? Eu não tinha lugar de fala, né? Eu tentava esboçar alguma coisa, e aí eu tinha o interrupting, né, que era, deixa eu traduzir aqui o que a Juliana está tentando colocar. Nossa, né, e era uma época que você não podia, né, até mesmo por uma questão feminina, se opor àquela pessoa ou enfrentar, que hoje essa geração, ela já faz isso de uma forma muito tranquila, né, na nossa época fala, nossa, tá estressada, deve ser problema hormonal, alguma coisa, então assim, hoje não, mas a gente acaba com a experiência, né, ficando sim um pouco mais pragmática para efeito de tomada de decisão, porque de fato, gente, são números, muitas vezes você vai estar analisando ali legislação e tudo mais, mas o cerne da questão vai ser, quanto que eu tenho que pagar para isso? Quanto que eu vou ter que desembolsar para isso? Bom, qual o menor risco? Qual a menor contingência que eu vou ter que observar diante desse cenário? E muitas vezes não é só o valor isolado. Você entra em riscos, por exemplo, de reputação da empresa, né? Imagina uma empresa multinacional no headline de um jornal dizendo que ela é sonegadora de impostos. Isso não pode acontecer, né? Eu sou jornalista assessora de imprensa, né? Você falou, já pensou headline num jornal? Eu falei, Deus me livre. Pensa o tamanho da crise, porque reputação, gente, importa. Muito. Às vezes as pessoas falam assim, não tô nem aí porque os outros acham. Depende, a sua vida privada, depende do que você banca. Agora, quando a gente tá falando de empresas, reputação importa muito, né? Importa, inclusive, no valor da ação. Exato, tem impacto de... Aí você volta para a questão do pragmático, importa até no valor da ação. Então, no final do dia, tudo... São várias coisas subjetivas que viram número. Exatamente. É isso. ESG e diversidade viraram pautas centrais nos últimos anos. Não sei se você concorda comigo que a maré tá mudando. Não tá mais em ascensão, tá? As pessoas estão meio soltando, assim. Mas, enfim, o que realmente você viu mudar... E o que é mais discurso e menos ação quando a gente fala da inclusão das mulheres, por exemplo? Esse exemplo do abajur, acho que você tem a percepção que melhorou. Não, com certeza, isso eu não tenho dúvida, e até mesmo antes do Trump melhorou demais. Na empresa que eu trabalho, eu faço parte do Comitê de Diversidade e Inclusão. É um comitê que a gente tem um representante de cada país, são 90 países. Que a empresa está presente. Então, eu represento o Brasil e alguns outros países da América Latina, mas o que é importante a gente frisar? A gente trabalha muito com políticas. Então, por exemplo, a política de mãe ou pai solo. E aí eu não tenho se é uma mulher, se é um homem, se é um avô, se é uma avó. Ela é solo, ela tem que cuidar de uma criança. Então, a gente tem políticas que a gente internaliza na empresa e, em muitos países, eu não consigo que ela seja, vamos dizer assim, respeitada. Essa, por exemplo, da mãe solo, ela é uma política que garante, né, em muitos países, aqui no Brasil isso acaba acontecendo, porque a gente tem a legislação a nosso favor, mas nos Estados Unidos, se você falta ao trabalho, você vai ser descontado daquele dia, simples assim. E lá não, ele garante que se você tiver que levar o seu filho ao médico, você vai ter aquela oportunidade, aquela alternativa. Só que veja, a empresa que eu trabalho, ela também tem presença na Índia. Lá é um lugar que nós não conseguimos implementar essa política, assim como outras políticas que favorecem as mulheres. Né? Depende muito do país, da cultura, né? Mas assim, de fato a gente tenta manter para todos os países que a gente atua, né, o mesmo direito para todo mundo, né, para todos os empregados. E as mulheres na liderança?
do início da sua carreira agora, você vê uma ascensão? Sim, principalmente em posições de gestão e conselho. Porque hoje em dia a gente já vê uma certa paridade até posições assim de coordenação e gerência. Agora, a partir dali, Direção? é mais difícil. Por quê? Porque acaba casando muito com o momento em que a gente, na nossa carreira, escolhe ou não ser mãe. E aí você precisa dar um passo atrás, né? Porque, gente, homem, por enquanto, não pode ter filho, né? Gerar, que eu digo. Então, a gente tem esse papel na sociedade. E esse papel é extremamente relevante. Só que, muitas vezes, a gente está justamente naquele passo para assumir uma posição de gerência ou de direção, e aí você fica grávida. Aí você vai dizer, mas isso é impeditivo? Eu já vi muita mulher ser boa e ser contratada grávida, mas é a exceção da exceção. Então, de fato, quando você chega ali pelo teu relógio biológico, 30, 35, 40 anos, você está justamente naquela fase de ascensão e que você vai ter que ficar de stand-by um pouco. E aí, muitas vezes, o homem, que ele tem uma pessoa que cuida da família dele, que tem a esposa dele, que também trabalha, mas ela assume mais responsabilidades dentro de casa, ela acaba exercendo esse papel. E a gente não tem. Então, isso que eu falo, né? Eu tenho um parceiro de vida, sou casada há 18 anos, com o Ricardo. O Ricardo é contador, nós temos um filho de 13 anos. E, assim, ele é um super parceiro, porque se eu não contasse, né, com a parceria dele, não é ajuda, tá, gente? Homem não ajuda. Homem tem que ser parceiro e tem que ser participativo. Se eu não tivesse isso, eu jamais teria chegado onde eu cheguei. Bom, é importante mesmo de dizer, né? É sempre importante dizer, né, que como disse a Juliana, homem não ajuda, né? Homem é adulto na casa, né? Não é uma outra criança, né? Mas é o problema de vocês que são casadas, não meu. Não, é que ainda existe essa cultura, mas muita coisa mudou, né? E é isso. Hoje existe já essa consciência e em muitos lares aí e famílias já existe uma divisão já mais justa. Para ambos poderem, né? É muito particular. Não, muitos não. Não. Onde tá a minha camisa? Muitos ainda tá longe, ainda tá longe, mas já existe uma pequena movimentação. Muitos ainda estão no século XIX. Nós somos responsáveis pela educação. O meu filho tem 13 anos, ele acorda de manhã, arruma a cama dele, ele lava a louça no final de semana, ele lava a louça desde que ele tinha 5 anos de idade, eu colocava um banquinho para ele lavar a louça, ele tem que entender que isso não é uma tarefa feminina. Ele tem que ser um adulto funcional. Exato. É sobre isso. E se você tá acompanhando a gente, tá gostando da entrevista da Ju e pensa, eu também tenho uma história legal, eu gostaria de estar lá conversando com as meninas, não deixe de chamar a gente através do nosso e-mail podcastprotagonistas@gmail.com. É o caminho mais curto para você vir aqui pra nossa bancada contar a sua história. Exato. Vai lá, conta um pouquinho dessa história pra gente, que a gente vai adorar conhecer. Exato. Ou chama a gente também no direct do Instagram, que a gente também... Instagram, também protagonistas.podcast. Lá a gente responde todos os directs. Exato. Por enquanto, quando a gente ficar estourada, amor, talvez a gente não responda todos. Então, aproveita a sua chance. Alô. Bom, eu ia fazer uma pergunta relacionada ao empreendedorismo, né? Então vamos falar um pouquinho mais ali da parte de gestão mesmo de negócio, né? Muitas mulheres empreendedoras, elas ainda têm medo quando o assunto é imposto. Né? Parece um bicho de 7 cabeças. Eu falo, bom, por mim mesma, né? A gente tem casos. Ou planejamento financeiro, enfim, tudo que lida com dinheiro, né? Com a parte financeira e administrativa. Quais são os principais erros que você enxerga nessa área, assim? E qual dica você daria para as mulheres poderem dar um passo a mais e se sentirem mais seguras em relação a isso? Eu vou voltar para a questão do estudo. Do estudo. Porque, assim, gente, hoje só não tem informação quem não quer. Você entra na página do Sebrae, tem vários cursos, você entra no gov.br e sem contar os inúmeros vídeos no YouTube que você pode alcançar isso. Mas vamos imaginar, poxa, mas eu não tenho nem aquele básico do financeiro, como é que eu faço? Né? Porque muitas vezes, e aí não é um privilégio das mulheres, né? O brasileiro em comum, ele não se atenta muito, ele gasta mais do que ele ganha, ele vive endividado. Sim. Você vê aqui hoje, né, em nível de endividamento, não é de quem deve, quem endivida, né, em cartão de crédito, por exemplo, 78% da população.
Então, assim, você fala, mas eu ganho pouco, eu ganho menos. Não, gente, é uma questão de administração financeira. E ninguém nasce com isso. Isso não é, inclusive, uma disciplina nas escolas. E deveria ser. Deveria. Né? Então, assim, de novo, eu volto para a questão da educação. Eu acho que sim, a gente tem que ter educação financeira. Partindo da educação financeira, a gente consegue pensar numa pessoa jurídica, no empreendedorismo, saindo da PJ. Por quê? A empreendedora, ela acaba fazendo o quê? Misturando muito a sua pessoa física com a sua pessoa jurídica. Muitas vezes ela nem abre uma conta pessoa jurídica. Para que eu vou abrir? Porque você vai ter mais crédito. Porque é importante, porque você precisa crescer, porque você precisa emitir nota fiscal para começar a vender para a empresa. Então, acaba sendo um diferencial. Só que naquele momento, a pessoa ela não tem noção do quanto de imposto ela vai pagar. Muitas vezes, a empreendedora ela está ali entre pagar o imposto e pagar a folha de pagamento. Você vai deixar de pagar os seus funcionários para pagar o imposto? Eu vou pagar os meus funcionários, quem está ali trabalhando comigo todos os dias. Depois eu vejo como eu vou me regularizar aqui com relação aos impostos. Existem maneiras? Existem. O governo ajuda? Ajuda, né? Mas a primeira coisa que eu, enfim, falo aqui de hashtag fica a dica é a pessoa precisa se sensibilizar, precisa entender que, olha, eu preciso, de fato, estudar, eu preciso, de fato, conhecer, ou eu preciso ter um apoio de alguém, que seria um contador, que seria alguém que ali ia fazer o quê? Aquilo que talvez ela não goste tanto de fazer, que seria cuidar de impostos, por exemplo. Vou deixar uma pessoa cuidando disso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, senta, estuda e faça. Mas mesmo tendo alguém, acho que o mínimo conhecimento é importante também, né? Você ficar totalmente dependente é complicado. Você pode ser passado para trás também, né? A gente já viu diversas situações aí de, infelizmente, né, de escritórios de contabilidade ou contadores mesmo que se apropriaram dos valores que deveriam ter sido pagos como impostos e sumiram. E aí, enfim, a pessoa jurídica, né, ela ficou com um problema na mão tendo que resolver, sendo que ela efetivamente passou os valores para serem pagos. Ô, Ju, então assim, se você fosse dar uma dica, sei lá, 2 ou 3 dicas para ajudar uma empreendedora que está ouvindo a gente a se estruturar nessa parte de tributos, que dicas que você daria? Então, a primeira, ter um conhecimento mínimo. Mínimo possível. A segunda, se atualizar. Porque, veja, a gente está num momento único do Brasil. A gente está passando por um período de reforma tributária. O que isso significa? Significa que a partir de 2027 vai mudar tudo. E quando eu falo em mudança, eu estou falando de uma jornada muito longa, que vai se estender de 2027 até 2033. A gente vai continuar com o ICMS, né, que é aquele imposto que a gente paga numa venda de uma mercadoria. A gente vai continuar com o ISS, que é aquela prestação de serviço que você faz e você paga o imposto por essa prestação de serviço. Só que estão surgindo impostos novos, que é o CBS e a IBS. Você fala assim, nossa, mas cadê o PIS e COFINS? No ano que vem o PIS e COFINS vai acabar. E aí? Como é que eu consigo equilibrar, né, tudo isso? Porque até mesmo para os contadores, para aqueles que são militantes da área de direito, está complicado. Porque tem muitas coisas que o governo ainda precisa publicar em termos de legislação, que ele está fazendo isso. Então, agora a gente teve um marco, agora no dia 13 de janeiro, que foi a publicação da segunda parte da reforma tributária, né? A primeira foi lá atrás, é um movimento que vem de muitos anos, mas é um movimento que vem junto com a tecnologia. O que isso significa para nós? Transparência. Você vai comprar uma garrafa de água hoje e você não sabe quanto de imposto você está pagando. Você não consegue nem calcular. Agora vai ser diferente, porque dentro dessa nova estrutura, a gente vai saber exatamente o quanto eu estou pagando de imposto. Então, isso é transparência. E isso também propicia investimento do exterior no nosso país. Por quê? Gente, eu trabalho com multinacionais há muitos anos, né? E a grande questão das perguntas, né, que os investidores trazem, mas eu não entendo esses impostos e tal. Você tenta explicar e chega uma hora que a pessoa fala assim, tá, eu confio em você, toca o barco porque, de fato, eu não vou conseguir entender
toda essa mecânica? Eu também não quero entender. Só que muitas vezes, na balança dele, ele vai estar colocando ali o custo dele trazer o investimento dele para o Brasil ou para o Paraguai, por exemplo, que ele vai pagar 10% de imposto de renda. Enquanto aqui, se ele for uma pessoa do lucro real, ele vai pagar 34%. Não, e fora o custo, né? Porque, assim, vamos lá. A sua equipe no Brasil são quantas pessoas para cuidar da operação no Brasil? Nossa, olha, essa é uma pergunta chave. Esse é o tal do custo Brasil, né? Essa é uma pergunta chave, porque assim, por que na Noruega eu tenho uma pessoa? Por que no México eu tenho 2 pessoas? Por que no Brasil eu tenho 25? Porque você tem uma série de obrigações. Aqui no Brasil eu costumo dizer o seguinte, não basta você pagar o imposto, né? Você tem que enviar ao governo toda a forma de cálculo, e para isso você precisa de quê? De uma equipe, de headcount, de muitas pessoas para que façam a interpretação da legislação, muitas vezes, na maioria, eu digo, ela não é clara. E aí, como é que você fica para justificar tudo isso? Só que a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, justamente por conta da reforma tributária. Ela está afetando o consumo. Então, a ideia é que o IBS e a CBS, eles vão ser muito mais simples do que, de fato, essa loucura que a gente tem hoje. ISS e tudo mais. PIS, COFINS, ISS, IPI, CEFEM, gente, tem tanta coisa, né? Eu acho que eu cheguei em 60 e parei de contar. Obviamente não são todos aplicáveis a todas as pessoas, né? Mas o imposto, às vezes o mesmo imposto, ele varia de acordo com a área de atuação. Sim. E aí, dentro da área de atuação, existem as alíquotas a depender do tamanho do seu faturamento. Sim. Então, eu ouvia muito antes quando eu acompanho muito noticiário político e tal, e os especialistas falavam assim, gente, a gente vive num manicômio tributário, o Brasil é um manicômio tributário. Falava, nossa, gente, será que... Mas aí quando começava a explicar, é isso, chegou uma hora que você fala, não, gente, beleza, entendi, realmente é difícil mesmo, vão aí vocês, vai me avisando, né? E aí, você falando de empresas multinacionais, colocar investimento no Brasil, esse movimento de vir investimento de fora, que a gente espera pós-reforma tributária, isso deve abrir caminho até para as multinacionais contratarem com empresas menores? Porque hoje eu acho assim, vamos supor, para encaixar na sua equipe, no seu balanço, que tem 25 funcionários, tem que vir uma empresa que tenha essa mesma estrutura e que não te dê dor de cabeça. E não te dá dor de cabeça, precisa vir alguém robusto com uma papelada imensa. Olha que simplificar, vai facilitar para contratar fornecedores menores localmente? Ou tô indo muito longe? Não, eu acho que essa premissa é uma premissa muito válida, porque agora, tanto o pequeno empreendedor quanto, vamos dizer assim, uma grande Big Four, eles vão estar aí, par e passo, né, ocupando uma mesma posição do mercado. Então, muitas vezes, né, você tende eu vou contratar uma empresa mais especializada, né, uma Big Four, por exemplo, porque ela tem uma questão de compliance que é mais, vamos dizer assim, acreditável do que um pequeno. Agora, todas elas vão estar ali estanques com o mesmo tipo de alíquota. Então, piscou a luz. É verdade. Rafa tá virando uma boate. É a reforma... Pagou. Gente, nós vamos continuar a entrevista. Então tá bom. O Rafa vai mexer que o papo tá muito bom. O papo tá ótimo. Você acha que dá pra centralizar só essa luz aqui, Rafa? Ou não? O Rafa vai dar o jeito dele. Enfim, e aí elas vão estar... então, por exemplo, uma pequena empreendedora e uma empresa grande vão estar no mesmo lugar. Exatamente. E aí agora, a partir de agora, né, o que se pede é que tanto essas empresas que hoje, né, são MEI, ME, né, estão dentro de uma estrutura de Simples nacional, né, elas agora vão ter uma responsabilidade que é a emissão de nota. Veja, hoje, quando você vende para uma pessoa física, por exemplo, você não é obrigado a ter uma nota fiscal, a emitir uma nota fiscal. Com a reforma, todas as transações que acontecem, independentemente de hoje elas terem ou não uma nota fiscal, elas vão ter que ser amparadas por um documento. Vou dar um exemplo para vocês. Aluguel. Se você hoje aluga um apartamento, né, para uma pessoa, você vai fazer o quê? Um contrato de aluguel.
Isso envolve uma nota fiscal? Não. Não. Você vai, por exemplo, hoje, renovar o seguro do seu carro. Você vai ter o quê? Uma pólice de seguros. Precisa de uma nota fiscal? Também não. Então, Juliana, mas por que agora vai precisar? Você não acha que vai ficar mais complicado? Não. Vai ficar mais transparente. Porque tudo aquilo que a gente fizer que efetivamente gerar uma operação que de fato será paga, né? A não ser que ela esteja ali nas exceções, que aí eu tenho aí cesta básica e tudo mais, ela necessariamente vai pagar o imposto. Imposto esse que hoje muitas pessoas não pagam. Quando eu falo de aluguel, por exemplo, é todo mundo que declara na sua declaração de imposto de renda, eu paguei o aluguel para fulano, para o CPF e tal. Eles não falam, eles simplesmente ignoram, porque não é obrigatório. Muito bom para quem recebe aluguel aqui, né? Recebe sem pagar imposto nenhum. Verdade. Nem Ele precisa quem declarar, paga né? Se for uma pessoa física, tem a obrigação de declarar, mas a gente sabe muitas vezes que não fazem Que isso. passa batido. E você acha que, só para fechar essa parte da reforma tributária, que isso é um momento para as mulheres aproveitarem, se especializarem para fazer a transição dessas empresas? Você acha que você falou mais cedo de surfar a onda, eu surfei aquela onda. Você acha que agora é uma onda boa para as mulheres que estão trabalhando com tributário? Eu acho que é uma onda muito positiva e é uma onda, como eu te falei, se estende aí até 2033, quiçá, se a gente pensar em advogado, quanto é que fica aí um processo transitando? 20 anos. Se a gente pensar 2033, eu estou ali em 2053, eu não vou nem estar vivo para ver isso. Ai, meu Deus! Mas assim, imagina o quanto de oportunidade a gente não vai ter, seja para uma empreendedora com um escritório de advocacia dela, boutique, por exemplo, uma pessoa que quer justamente fazer uma transição de carreira. Eu fui contadora a minha vida toda, gosto de impostos, mas agora quero só focar em impostos. Então, hoje, o que está acontecendo? Falta no mercado pessoas que tenham este conhecimento. Não é só o conhecimento da reforma, é o conhecimento do tax technology. Ou seja, não adianta só você conhecer do imposto. Você precisa saber que toda a reforma que está acontecendo, né, se a gente pegar todas as transações, tem um estudo que fala que vai envolver valores que são 150 vezes maior do que os valores transacionais do Pix hoje em dia. Então, imagina tudo isso. Brasil, só Brasil. Então, a gente está vivendo uma reforma de tecnologia. Então, quando eu falava para vocês, eu não preciso só pagar o imposto, eu preciso calcular? Não. Quem vai calcular agora é o governo, através de uma operação assistida. Ele vai dizer para você, você vai pagar tanto de ISS, você vai pagar tanto de IBS, de CBS. E aí, você vai ter que ter o seu controle interno e falar, bom, ele está certo e eu vou pagar esse valor. Ou ele está errado, vou contestar. E vou contestar. E aí, a hora que você for contestar, você tem que ter base para entrar com aquela contestação, explicar. Então, sempre vão precisar de pessoas qualificadas. Sim, com certeza. Com certeza. E mais do que nunca, está faltando no mercado, gente. Então, eu falo assim, estudem, se especializem, porque essa é a hora de surfar essa onda também. Vai existir essa onda de aprendizado e de adaptação, né? E acho que é isso. Acho que pelo menos aí os próximos 10 anos isso vai estar muito... a gente está em 26, vai estar né? muito Pelo menos quente, isso, né? assim, o assunto, né? E no final das contas, então, você enxerga isso como algo muito positivo no todo. Sim, principalmente para o Brasil lá fora. Né? Hoje, por exemplo, quando você pensa num ICMS, 18%. Você paga 18% quando você compra alguma coisa, alguma mercadoria? Não. Você paga quase 22% porque você tem um imposto sobre imposto. Gente, esse cálculo é muito louco. Então, agora não. Agora, se for, por exemplo, 16%, vai ser 16% sobre o valor daquela mercadoria. Eu costumo dar o exemplo de quando a gente vai para os Estados Unidos. Então, você vai comprar alguma coisa lá fora, aí você pega uma blusa, custa $5, quando vai pagar, a pessoa fala assim, deu 5,50. E você fala, mas não era 5? Não, é que o 50 é o imposto. Então, naquele cupom fiscal que você recebe, o imposto fica destacado. É essa mesma metodologia que a gente vai implementar aqui no Brasil com o IVA dual. Vai ser uma revolução para o consumo. Vai ser. E até na relação dos consumidores com as empresas.
Porque é fácil você falar, não, meu preço é baixo, o duro é o meu imposto. Agora não, vai aparecer lá quanto que é o imposto direitinho, né, queridos? Vamos preparar aí vocês Ruim também. vai ser para pra quem fica, assim, na ilegalidade, ou na coisa, que aí não vai ter pra onde Não. correr, né? As informações vão estar totalmente conectadas, né? Sim, porque o princípio é o destino. Então, você, para tomar crédito, você só vai poder tomar crédito no momento do pagamento. Então, se você não paga o imposto, você não toma o crédito. Então, todo mundo que está numa informalidade, eu não digo que é só empreendedor, não, gente. Tem muita empresa grande que só nega. Então, assim, isso de fato precisa ser desmistificado. Por quê? Porque tem empresa que é muito boa, que paga os seus impostos, que honra com os tributos, e o seu competidor não é assim. Então, fica difícil você praticar o mesmo preço. É o tal do fair play financeiro que a Leila Pereira fala, né? Exatamente. Então, a gente vai viver uma nova estrutura de compliance. Ou seja, agora todo mundo precisa estar dentro da mesma regra. Do contrário, você não vai ter espaço no mercado. Caramba. Tem uma de liderança muito boa, amiga, pra você fazer aqui, que eu acho que já tá acabando. Ai, nossa, o tempo passou voando. É 1 hora de episódio. E aí a gente tem um roteiro pra guiar, mas às vezes a conversa vai ficando tão boa que a gente se perde. Aí depois a gente tem que ficar escolhendo qual as perguntas. Qual a gente não vai deixar de fazer. Ai, vamos lá. Olhando para o futuro do trabalho e da liderança da economia, quais tendências que você acredita que vão impactar diretamente a carreira e os negócios nos próximos anos? Essa é boa. Essa é boa. Bom, para mim, eu acho que é tecnologia em si, né? A gente precisa aproveitar aquilo que a tecnologia nos entrega hoje e facilita o nosso trabalho. Gente, quando eu vou, por exemplo, começar a trabalhar, e eu contei para vocês que o meu chefe fica 5 horas, né, em termos de fuso, eu tenho acesso a uma ferramenta que chama-se Copilot dentro da Microsoft, né? Dentro do pacote Microsoft. Eu não posso usar outras ferramentas porque existem firewalls que bloqueiam. Mas eu tenho uma ferramenta que a empresa paga e a empresa me dá essa oportunidade de utilizá-la. Pessoal, por que dentro do Copilot você já não estabelece um prompt e uma regra para que ele possa já responder os seus e-mails, sem enviar, obviamente, né? Eu preciso ali estar efetivamente revisando, mas ele, com base na sua massa de dados e nas suas respostas, eu já chego para trabalhar com parte desses e-mails previamente respondidos. Então, olha a economia de tempo que eu tenho hoje, antes que eu tinha lá que ver qual o melhor jargão jurídico que eu vou colocar em inglês. Não. Hoje, eu já tenho uma ferramenta que me auxilia nesse sentido. Gente, eu estou dando um exemplo. Antigamente, a gente tinha que rever demonstrações financeiras. Hoje, e aí vamos falar para o público em geral, hoje você joga no ChatGPT, eu quero saber esse índice dessa empresa e é isso. Pronto. Então, a gente precisa, de fato, entender o funcionamento dessas ferramentas, como elas se comunicam com o nosso trabalho e a nossa geração, isso é muito importante de mencionar, nós somos uma geração que tem repertório. Né? A geração atual, eu vejo pelo meu filho, o aprendizado dessa geração é um aprendizado muito errático. Né? Ele pega frações de entendimentos, por exemplo, história, né? Quando uma criança vai estudar história, ela não estuda igual a gente estudou 500 livros, 500 coisas. Uma Barça do lado. Exatamente. Então, nós temos repertório. E aí está o nosso diferencial competitivo. Por quê? Porque a gente sabe elaborar bem um prompt. A gente sabe o que perguntar ao ChatGPT. Porque se você confiar, gente, eu já fiz pergunta para o ChatGPT e a resposta veio errada. Sim, principalmente em termos de legislação. Ele muitas vezes pode não estar atualizado, ou ele fica ali, quando eu já sei a resposta, ele fica te pedindo desculpa. Desculpa, eu não vi isso. Desculpa eu, né? Ainda bem que eu sei o que eu tô falando. Você quer me ferrar? Ele pede desculpa, já aconteceu eu pegar ele errando ele. Realmente, ainda bem que você está mais atenta que eu. Aí eu falei, pô, consagra. Se eu não puder, você vai querer me pedir desculpa? Pô, ele é educadinho, pelo menos, né? Então, mas isso é uma coisa que sabia que você pode mudar no settings do ChatGPT, porque tem pessoa até que faz, como é que se diz? Psicologia com o ChatGPT. Conheço algumas pessoas que fazem. E eu falo assim, gente, você tem que ir lá no settings, né, e mudar e colocar lá pro ChatGPT. Olha só, ChatGPT, eu quero que você me trate efetivamente como uma executiva, nananana.
eu não quero que você seja bonzinho comigo. Então, muitas vezes, quando eu comparo, por exemplo, Gemini com o ChatGPT, eu tenho melhores respostas, muitas vezes, no Gemini. Gemini é a inteligência artificial do Google. Do Google. Entendi. Então, assim, é bom a gente estar atento e fazer esse tipo de comparação. Claro que eu falei para vocês aqui de 2 ferramentas que são aqui, como é que eu vou dizer, muito básicas. Mais genéricas, né? assim, também. Que é do conhecimento de todos, para que todos, né, possam entender. Mas, assim, eu tenho N outras ferramentas que me geram dados. Gente, a era atual é a seguinte, dado é ouro. Né? A gente fala de minerar e tudo mais, dado é ouro. Quanto mais dado você tem, mais informação você tem. E a gente precisa, de fato, se apropriar desse conhecimento. Veja, eu não sou uma nativa digital, mas a gente se vira nos 30. A gente corre atrás, a gente vai estudando e eu volto para o que você falou da curiosidade. A gente precisa ser curioso. Ah, Juliana, mas eu já estou com 50 anos, não sei o que. Gente, é sempre tempo de se empoderar, é sempre tempo de buscar o novo. Por que não? Olha a nossa longevidade agora, né? Pessoas vão trabalhar aí até 80, 90 anos. Então, por que não a gente se interessar por coisas diferentes, por coisas novas e sair da caixa? E se adaptar com as mudanças, né? Caminhar junto, né? Não ficar para trás. Pela obrigação, deveria encerrar agora, mas eu quero fazer só uma. A gente vê um movimento de algumas empreendedoras voltando pro mercado pro mercado corporativo por N razões. Né? Às vezes empreender é muito bom quando você tem um filho pequeno, quando você tem um pai ou uma mãe pra cuidar. Em determinado momento, às vezes tem todo o direito, o caminho de volta. Pra quem é empreendedora, tá querendo voltar, você como uma líder de equipe que seleciona pessoas pra trabalhar numa multinacional e que já promoveu muita gente, qual dica que você dá pra quem tá fazendo o retorno do empreendedorismo pra voltar pro mundo corporativo? Eu acho que a principal dica é, de fato, demonstrar vontade de trabalhar. Eu não estou interessada, obviamente, em todos, né, aqueles itens que estão lá na descrição de cargo. Claro que ela precisa ter um conhecimento, né, mas a grande questão é atualize o LinkedIn, atualize, não só o LinkedIn, gente, atualize o GUP, né? Você tem hoje uma série de ferramentas que talvez elas não vão ali, a partir do momento que você clica para aplicar para um emprego, te dar aquela oferta, né? Já foi há muitos anos atrás assim, hoje em dia é algoritmo. Então, quais são as palavras-chave que você quer buscar para aquela posição que você se interessa a voltar para o mercado? Então, o que eu digo é, busque as palavras-chave. Hoje você tem o ChatGPT, você tem todas essas ferramentas que podem te auxiliar, desde que, claro, você faça um bom prompt, mas assim, utilize o teu empreendedorismo a seu favor. Se você empreendeu, se você tem todo o know-how, se você se especializou, porque veja, aquilo que você colocou, a pessoa precisou estudar, a pessoa precisou entender o modelo de negócio. Isso são o quê? São habilidades que ela trouxe, que são novidades, e que, de fato, ela tem a seu favor agora. Muito diferente de uma pessoa que ficou, talvez, a vida toda como CLT. Então, ela já pensa fora da caixa. Ela está, de repente, querendo mudar uma estrutura que você tem muito travada, e aí, poxa, você traz sangue novo, pensamentos novos para aquela área. Olha que coisa interessante. Então, eu destacaria para essas empreendedoras que se mobilizem, ressaltando tudo aquilo que elas adquiriram de habilidade nessa jornada do empreendedorismo. A tal visão de dono que tanto cobram do Verdade. CLT, as empreendedoras já vêm com ela pronta. Exatamente. É isso. Bom, agora para finalizar, a gente vai pedir para você deixar um recado para as nossas protagonistas na sua câmera, que é aquela... Ai, gente. Não estava preparada. Fala da... Você já deu tanta dica boa? Sim. Bom, eu acho assim, tem uma frase, eu não vou me lembrar agora a pessoa, mas, e aí falando efetivamente para a mulher. A mulher que não ajuda a outra mulher, ela tem um lugar reservado no inferno. A gente ouviu essa frase. Então, é isso que eu digo. Então, se você puder ajudar, se você puder, ainda que seja conversar com uma pessoa quando ela te procura,
ou efetivamente dar um conselho, é isso que eu prego para todo mundo que está aqui no mundo, tá? Seja homem, seja mulher, né? Nós temos que buscar nos ajudar. E quando a gente tenta ajudar os desiguais ou mesmo os nossos iguais, isso acaba se refletindo, gente, como um diferencial competitivo, porque é aquela história do uma puxa a outra. Quanto mais pessoas, e aí eu estou falando dos desiguais mesmo, sejam parte de minorias, você puder estar trazendo para trabalhar com você, isso significa mais diversidade para o seu negócio. E mais diversidade significa o quê? Mais lucro. Isso já foi comprovado. Então, eu não estou colocando aqui, por exemplo, uma questão que seja chavão. O que eu estou colocando aqui são números. Já foi comprovado que quanto mais a sua equipe for diversa e ela tiver diversos backgrounds culturais, isso tende a facilitar o seu negócio. Então, essa é a minha dica para aquelas protagonistas que querem aí se ajudar. Mulheres precisam, de fato, ajudar mulheres e ajudar também as minorias. Ai, que legal, incrível. Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, Ju. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Eu tenho uma página no Instagram e tenho também no YouTube. Não sei se vocês conseguem colocar aqui. No Instagram é Juliana FL Zobaran, é com N de navio no final. E no YouTube, se você digitar Juliana Zobaran, eu apareço lá. Ai, deve ser cheio de conteúdo. Adorei, incrível. Porque normalmente as nossas protagonistas têm só o Instagram, né? Não, mas a Juliana tá em ela é muito completa. Ela é global. Obrigada, Ju. Muito obrigada pelo papo, por todas as lições. Insights, né? Ideias, né? Pra quem não conhece o anglicismo, ideias, né? Às vezes fala, nossa, a fulano me deu uma ideia. Cheio, repleta aqui, pinhado. Muito. Obrigada. Muito inspirador. Gente, muito obrigada. Obrigada. Esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon você conta com serviço de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual. Eles que são responsáveis pela produção aqui do nosso podcast, pela qualidade. Então, tira o seu projeto do papel e fale com a Hubcon. É isso aí. E não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram, nossa principal rede social. Lá tem link para todos os episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. Tem caixinha de pergunta, tem pergunta da caixinha que vem pro roteiro. É uma loucura. É um sistema muito vivo aquele Instagram. É isso. Você vem semana que vem, Com certeza. Então tá bom, então a gente se vê semana que vem. Beijo! Este episódio é um oferecimento Hubcon. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.